Senhor Jesus Cristo, para todos os irmãos, a toda a igreja, ouvintes da palavra de Deus, que acompanham o nosso trabalho da Igreja Assembleia de Deus no Som e Poder. Nessa manhã, eu tenho uma palavra de Deus aqui aos nossos corações, que se encontra no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, e apenas o verso 1, que diz assim a palavra de Deus: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor no Brasil, na face da terra, nós já estamos vivendo esse tempo há muitos e muitos anos. Desde a época de Paulo já acontecia essa apostasia, Tem a apostasia pessoal, apostasia em grupo, E assim sucessivamente você vai ver vários tipos de apostasia. Mas Paulo aqui está falando da apostasia de principalmente pregadores, conhecedores da palavra de Deus, que servem a Deus, pregam a verdade, mas paulatinamente, com o decorrer do tempo, vão se esfriando, vão dando ouvido a espíritos enganadores e apostatarão alguns da fé, se afastarão da verdade, do evangelho puro, da verdadeira palavra que liberta, que salva. Logo nós vemos no livro de João, no capítulo 8, o verso 32, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que andar na verdade em todo o tempo, de dia, de noite, em todos os momentos de nossas vidas. A explicação desse verso 1 do capítulo 4 aqui diz assim, um pouco dessa explicação aqui para os nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Cristo Jesus. Primeiro, aparecerão na igreja pastores de grande capacidade, poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do Evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e paulatinamente se voltarão para os espíritos enganadores e falsas doutrinas, por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes, desviarão a muitas pessoas. Amém, meus irmãos? Então, nós já estamos vendo isso, um evangelho insosso, um evangelho que não é o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Esse não edifica, esse não liberta pessoas. O próprio Jesus pregou para que houvesse arrependimento. Você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, onde Pedro e João fazem aquele grande milagre ali na porta do templo chamado Formosa. Vejo ali que aquele paralítico ali ele adora a Deus por causa do milagre, e as pessoas vêm até Pedro e João, mas eles dizem para eles que eles não são deuses, são homens, apóstolos usados apenas por Deus, e o poder era de Deus e continua sendo de Deus, mas ele manda todo o povo ali se arrepender e se converter. Então nós precisamos continuamente viver essa palavra, dar essa palavra, para que nós não venhamos tirar do contexto, aumentar, diminuir aquilo que está escrito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a verdade, é para arrependimento de pecado, é para que as pessoas se arrependam, deixem as suas vidas pecaminosas, para vir servir a Deus verdadeiramente. Foi assim que aconteceu na vida no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a história de um homem chamado Zaqueu, Ele era ladrão, ele cobrava imposto a mais. Quando Jesus chega na casa dele, ele se arrepende e devolve tudo aquilo que ele tinha roubado das pessoas. Então ali houve salvação. A salvação é arrependimento, é mudança de vida, é transformação. Que nesse dia nós venhamos viver a palavra, ter cuidado com as falsas doutrinas, com o evangelho da facilidade de flores,
Porque Jesus disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão também. O que é que vence o mundo? É a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então temos que ficar vigilantes, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Amém.